Eu sou a Giovana. E eu sou a Natália. E escuta aí, Psi. Oi, Nath. Oi, Giovana. Tudo bem? Eu estou bem, como você está? Tudo bem. Vamos lá? Vamos para mais um episódio do nosso podcast, falando um pouquinho para psicólogos e outros interessados no assunto. Certo. O tema de hoje é resultado da caixinha lá, da enquete, na verdade, que eu abri. Não, mentira. Eu abri uma caixinha pedindo sugestão de temas. Aí eu elegi alguns que eu acho que se enquadram mais na pegada do podcast, fiz uma enquete e deu captação de pacientes. Ah, eu acho que esse tema é ótimo. Eu tinha certeza que ia dar esse tema. Só Aham. fico me perguntando, assim, o que a galera espera, né, de um episódio de captação. Porque... Então, antes deles esperarem, a gente já vai alinhar expectativas. Vamos alinhar expectativas, ótimo. Eu acho que a gente não tá aqui dizendo o segredo de como fazer isso. Não. Né? Mais uma vez. A ideia Regrinhas? não é... Isso. Longe disso. E uma coisa que pra gente talvez deu certo, e o que a gente imagina dar certo, não significa que vai dar certo pra todo mundo. Acho que é importante. E assim, tem inúmeras variáveis, né, que contribuem para os pacientes chegarem, né, e como captar esses pacientes. Então, não vamos dar a fórmula mágica em 5 passos como captar pacientes. Todo mundo de agenda cheia em uma semana, depois do podcast. Nossa, mas aí a gente teria que trocar de nome, né? Seríamos deusas maravilhosas. Mas eu ia querer dinheiro. Ficar fazendo de graça. Ai, Gisele, você sempre me ensina sobre isso. Estávamos aqui conversando anteriormente. Eu falo que Giovana é tema da minha terapia, porque ela me ensina a fazer coisas no consultório que eu tenho muita dificuldade. Enfim, estávamos falando sobre precificação. Inclusive, agora que você falou isso, você começou falando assim, dizendo de novo que o que a gente... Gente, esse episódio de captação, ele tem que estar coladinho com todos os episódios anteriores. Sim. Então, você que está chegando aqui por esse episódio, pode até ficar nesse, mas assim, eu recomendo fortemente que volte, né? Os outros episódios, eu me perdi. Eu acho que esse é o 6º, tá? Eu acho que esse é o episódio 6. Os outros 5 episódios, especialmente os últimos 4 episódios, porque assim, muito do que a gente vai falar aqui também tem a ver com, por exemplo, semana passada, retrasada, a gente falou sobre precificação. Quando a gente falou sobre precificação, a gente não colocou aspectos relacionados a tempo de formação, aspectos relacionados à cidade onde você está, localização, né, onde você está, comunidade psi, tudo isso também, formação. Tudo isso tem a ver com captação também. Sim. Né? E assim, eu tinha elencado alguns pontos, assim, pra gente... Ai, desculpa, Gabriel, bati no microfone. Não, Gabriel, não pode continuar, que é muita espontaneidade, tá? Fica tranquilo. A gente gosta da espontaneidade. Eu tô tentando não falar menos com as mãos. A gente tá tentando, né, Nath? Eu tô aqui com a mão grudada embaixo. Tô à vontade? Nossa italianice. Não estou à vontade. Na minha vontade é ficar gente, assim. É Natália Cipolla Roncato. Que é mais italiano que isso? Giovanna Bovo Facchini. Isso aqui, a mão parada... É mais difícil que captar paciente. É mais difícil. É muito mais difícil. É muito mais fácil encher a agenda do que eu e Natália de mão parada. Muito então, difícil. Claro que eu bati no microfone. Enfim. Então, tudo isso, né, que a gente foi falando nos últimos episódios, eu acho que ajuda quando a gente pensa na captação. E quando eu pensei em alguns itens, o último item que eu coloquei foi a importância do autoconhecimento. Olha só que interessante. Né? Ele cabe em tudo, né? Que Exato. coisa. Ou você sabe, né, qual a sua pegada, o que é mais tranquilo pra você. Não tranquilo só de fácil, então eu não faço o resto. Mas assim, tem coisa, por exemplo, a gente aqui fazendo o que a gente tá fazendo, seria inimaginável para algumas outras pessoas. Sim. Uma pessoa muito tímida vai ter essa dificuldade. Exato. Gravar vídeo. Tem gente que não vai dar certo para isso, mas tem gente que vai dar certo. Sim. Escrever texto. Exato. Então, assim, saber o que né, o que é funciona para você. Isso. Funcione e eficaz. Isso. E aí, o nosso próximo episódio vai ser sobre o uso de redes sociais. E isso vai entrar também junto, né, com essa questão da captação. Sim. Então, assim, eu acho que primeira coisa quando a gente fala em captação de pacientes, primeiríssima, a mais valiosa, né, é que a gente tem que ser visto para ser lembrado. Como que a gente capta paciente? Como que o paciente chega até nós? Eu me formo, pego o meu diploma, vou lá, monto uma sala, ou subloco uma sala e sento na minha poltrona. Não vai aparecer ninguém, Nunca, ninguém, nem um ser humano ali. Ninguém vai bater na porta. Ninguém não, mas vai ser bem difícil. Exato. Então, não tem jeito. O jeito como você vai ser visto
Vamos conversar. Mas não dá, gente, pra ficar, tipo, muito ali na sua bolinha. Não. E pensar em captar paciente. E eu penso, né, que captar pacientes começa, esse serviço começa antes de você se formar. Também acho. Gi, assim, nós temos uma trajetória dentro de universidades, né, e eu acho que isso é importante ser dito. Eu falava isso para os meus alunos e assim, é a minha principal lição, que é: você já começa a captar seus pacientes durante a sua graduação, porque a formação em psicologia não se resume em conhecimento formal e técnico apenas, né? A sua principal rede de contatos começa na universidade, começa com os professores, começa com seus colegas, começa com a sua relação com a universidade. Com certeza. Começa com a sua exposição, que não é só sentar e ver a aula. Pode ser ela vem elas falando sobre isso, mas, gente, de verdade, assim, a experiência que nós tivemos e que a gente vê mostra cada vez mais que a nossa formação precisa ser complementada, né? Eu acho que a captação dos nossos pacientes começa durante a graduação. Eu concordo. Concordo plenamente. Teve uma vez na Barão que eu fiz algum comentário nesse sentido que você está falando mesmo, né? Porque foi uma aluna que falou: ai, Gi, mas é desesperador pensar em se formar, e aí como é que chega paciente? Exatamente dentro dessa temática. E eu falei exatamente o que você está falando. E teve uma aluna, outra, que falou assim: ah, mas é muita sacanagem, porque a gente também vai amadurecendo ao longo da graduação. Verdade. E aí, às vezes, a gente tem um comportamento que é displicente, isso não quer dizer que a gente vai ser um psicólogo displicente. Concordo. Concordo. Mas também... São consequências. São consequências. Então, assim, não tô falando também pra ninguém... Eu não fui uma CDF na faculdade. Eu era uma pessoa na faculdade que eu interagia muito com os meus professores, com os meus colegas. Eu tive boas relações. Eu era extremamente engajada, eu era extremamente estudiosa. Centro acadêmico, eu ia pra congressos, mas tudo. Também ia pra tudo quanto era festa. Também ia bastante. Então, e assim, tô dizendo assim, não precisa ser uma pessoa que, eu participo de tudo, eu me relaciono com tudo. Não é isso. Mas assim, dentro de sala de aula e nas questões que envolvem a formação acadêmica, demonstrar postura de aprendiz, respeito, demonstrar interesse, mostrar a sua cara e as suas habilidades, seja em qual esfera essa habilidade se dê, né? É importante para isso que a Natália acabou de falar. Perfeito. Eu acho que você trouxe um ponto extremamente importante, aí a gente, né, pode falar como graduando e depois como professor, né? É isso, como graduando, que postura eu vou ter em relação à minha vontade de aprender. Isso. Porque eu posso fazer diversas coisas dentro da faculdade, mas o que precisa ser visto é a sua vontade de aprender, a sua vontade de se formar bem, né? E aí, como professor, Gi, você lembra de alguns alunos, certo? Sim. Eternamente. Eu dei aula 10 anos da minha vida. E eu lembro de alunos marcantes, assim, e que hoje eu encaminho. Sim. Muito. Eu também. Né? Então, qual o perfil de aluno que eu via e que hoje eu tenho no meu WhatsApp e que eu encaminho? Eram alunos que não eram... que não tiravam só as notas 10. Isso, é né? muito importante. Eram alunos interessados. Eram alunos que eu via que num trabalho em grupo se dispunha a falar. Era um aluno que num evento extra classe ele estava lá. Era um aluno que talvez durante a aula perguntava alguma coisa, questionava, que eu vi que teve uma leitura aprofundada daquilo que eu passei. Alunos que durante a supervisão ficavam na supervisão, perguntavam sobre o caso do outro. É o interesse em saber que me atraía. Sim. E tem um outro ponto para além desse, eu concordo, esse é um ponto que sempre me motivou também para essa relação, para a manutenção dessa relação extra banco de universidade, que é o que eu chamei de postura de aprendiz. Porque você não precisa ter a melhor nota, você, no envolvimento, como você está dizendo, você não precisa acertar o tempo todo, mas a postura de aprendiz envolve até uma certa humildade. Isso. Porque essa pessoa que fez esse comentário específico, né, de isso é sacanagem e tal,
era uma pessoa muito desrespeitosa. Era uma pessoa arrogante, era uma pessoa que olhava com aquele olhar do tipo, sabe? No vídeo, no YouTube vocês vão ver, no podcast, imaginem um olhar assim, sabe? Então, assim, unido ao desinteresse, né? Uma postura displicente, uma postura desrespeitosa, uma postura de quem acha que não precisa de nada daquilo, não vai gerar na gente, obviamente, nenhuma empatia e nenhuma vontade mesmo de estabelecer uma relação profissional. Porque depois da graduação é isso que acontece. Os nossos alunos se transformam nos nossos colegas. Exatamente. Os nossos parceiros, Exatamente. né? Então, não tem jeito. Então quem foi assim durante a graduação? Tem menos chance de ter sucesso na clínica? Claro que não. A única questão é que no ponto que a Natália tá pegando como o primeiro pra gente refletir, vai pular essa etapa. Vai ser muito difícil dessa pessoa ter um apoio. E, cara, é muito importante ter apoio de professor no início da formação, no início da carreira. Exatamente. Mas tá bom, não vai ter esse ponto, mas pode ter outros. Exato. Pode ser uma pessoa hiper desinibida pra rede social, fazer uma rede social lá com 40 mil pessoas e ter a agenda mais lotada do que a minha, inclusive. Exatamente. Tá? Não... Gi, e assim, esse ponto foi legal, porque assim, eu não me graduei em Ribeirão. Nem você, né? A gente fez faculdade em Bauru. Sim. Então, lá em Bauru, os nossos professores nos conheciam, né? Sabiam do nosso desempenho, do nosso interesse, etc, etc. A hora que eu vim para Ribeirão, parece que eu zerei. E aí, eu me lembro muito bem de um raciocínio que eu fiz. Ok, eu quero ser clínica. A primeira coisa que eu pensei é networking. O que eu preciso fazer para a comunidade de Ribeirão saber que eu estou em Ribeirão, saber que eu existo. Então, eu tinha a possibilidade eu ia fazer uma pós-graduação, eu tinha a possibilidade de escolher alguma pós-graduação, eu tinha algumas preferências, tinha, inclusive, preferências que não eram em Ribeirão Preto, mas o meu critério de fazer uma pós-graduação em Ribeirão era o meu desejo de morar em Ribeirão. E aí, eu fui fazer uma pós-graduação em clínica em Ribeirão. Sim. E meus primeiros contatos e captação de clientes foi através da pós-graduação. Né? Que eu comecei a conhecer os colegas. Na pós, então, até coisas pequenas, assim. Era de sábado, quinzenalmente, eu ia almoçar com o pessoal. Né? Eu não voltava para minha casa, eu ia almoçar, eu ia sentar, eu ia conversar. Estabelecer relações. Estabelecer relações, exatamente. Né? Eu me apresentei para professores, eu me coloquei, né, à disposição. E aí, Gi, essa coisa da humildade foi tão interessante, né? Porque eu tinha 2 objetivos, ser clínica e trabalhar numa universidade. E eu lembro direitinho que a dona da clínica, ela dava aula na Barão. E eu perguntava para ela, como é que eu posso conhecer, ver como é que você faz? Ver. E eu lembro que eu passei 4 meses indo no laboratório da Barão, gratuitamente, toda semana, para cuidar dos ratos do laboratório. Eu ia lá para pegar o rato, para monitoria. O que eu ganhava? Zero. Mas eu ganhava visibilidade da coordenadora, eu ganhava visibilidade da professora. E aí foram essas pessoas que começaram a falar, nossa, olha como ela é interessada, nossa, olha como ela quer. E eu demonstrava o meu desejo. Eu quero muito estar aqui. Bom, enfim, é uma das formas também de pensar, né? Inclusive, estava aqui na pauta, é isso mesmo. Ah, tá. Sim, sim. Porque é isso, né? O networking, o você se expor, né? Por isso que eu falei, o começo de tudo ali que eu falei que eu preciso ser visto para ser lembrado. Perfeito. E hoje em dia, eu tô amando, porque eu e a Nath, a gente não conversou antes sobre. Não falamos nada. Aliás, eu não sabia o tema. A Natália chegou sem saber tema, é verdade. Eu estabeleci uns pontos de pauta e eu falei pra ela antes de começar, eu não quero que você veja. Isso. Pra gente deixar fluir na naturalidade, porque eu sei que a gente pensa parecido também. Mas sabe uma das coisas mais fantásticas que tá acontecendo aqui agora, nesse momento? Nós duas ainda não falamos sobre rede social. Tá. Eu quero tentar escapar o máximo possível. Nós vamos falar. Mas, assim, o máximo possível eu quero escapar da rede social. Porque, hoje em dia, o que eu percebo é que as pessoas entendem... Eu generalizando, né? Tipo, conheço 10 pessoas, tô falando por 10 milhões. Mas, assim, o ponto é que eu percebo que, nas minhas interações, pelo menos, né?
parece que a rede social é a única forma de captação de pacientes hoje em dia. Tipo assim, tenho que me formar e fazer um Instagram. Gente, fazer Instagram, que é a rede do momento, amanhã depois não é mais, tá? Já foi Facebook, já foi Orkut. Mas assim, ter uma rede social é um ponto. Nós podemos falar sobre ele. Mas olha tudo que a Natália falou até agora. Não. E eu acho que a gente tem Estamos falando de outra coisa. Estamos falando de extra tela de computador, tela de celular. A gente tá falando de relacionamento interpessoal no tete-a-tete, na vida. Exatamente. Verbal, aqui, ó. Olho no olho. Sim. E aí, claro, depois vamos fazer esse senão. Por isso que eu falei que os outros episódios são interessantes também, né? Porque a gente falou de habilidades terapêuticas lá atrás, e aqui a gente tá falando de habilidades pessoais. Sim. Então, assim, de repente, tem gente que pode ter mais dificuldade. Porque, assim, eu e a Natália somos duas carudas, né? A gente é muito cara de pau. E aí eu recebo, às vezes, as pessoas me dando um feedback, que pra elas é um elogio, pra mim, eu tenho muito medo. Quando eles falam, nossa, eu admiro como vocês são corajosas. E aquilo, a pessoa é um elogio pra pessoa, só que isso pra mim soa, tipo, meu Deus, que insanidade que eu tô fazendo. Mas ok, autoestima, enfim. Leva pra terapia. Exatamente. Mas, Gi, é assim, eu acho que a gente também é numa época mais dinossauro, Sim. de que não existia esse recurso. Então, eu não sei se eu tenho até propriedade em falar sobre isso. Eu tô começando nas redes sociais, você tem muito mais tempo pra isso. Vai ter que ter, porque o próximo episódio é sobre isso. Isso, a gente vai tentar falar sobre. A gente... Gi, se tem uma coisa que a gente faz... Caruda! É dar as caras e falar. Eu acho que essa parte de redes sociais, eu acho que é um apoio, é mais um instrumento, é mais um auxílio. Mas pra mim, Natália, nada tira o poder do interpessoal, sabe? Da relação estabelecida, da pessoa ver o que você faz, entende? E a rede social é um recorte do que você faz, né? Quem me vê, por exemplo, nas minhas redes sociais, já me perguntaram, você não faz psicoterapia? Porque eu escolhi um outro tema para falar nas redes sociais, né? Então, enfim, acho que é uma outra parte que a gente vai depois falar. Mas eu acho que a captação vai além. Isso, tem que ir além. Tem que ir mesmo além. Quando envolver a rede social, tem que passar por isso tudo que você está falando. Porque dentro da rede social também vai ter que ter uma habilidade de conexão. Tem. No interpessoal. Tem. Não adianta, sei lá, e postar um Reels engraçado ou fazer um post interessante. É preciso algum tipo de conexão também, né? Então, também vai passar por aí. Sim. Mas eu queria só realmente ressaltar isso. Quanto que até agora, né? Então, a gente falou de ser visto para ser lembrado e não estamos falando especificamente de rede social. A gente está falando de mundo, entre aspas, um mundo real, né? O mundo do tete-a-tete. Então, nós temos isso. Começa na graduação, fato. Nas relações que eu estabeleço, na postura que eu assumo, né? Ah, não precisa ser aluno nota 10, mas também não dá para ser aluno nota 0. Não dá para ser o aluno também que não lê o texto nunca. Exato, que não demonstra que vai estudar. Porque tem gente que é muito hábil, né? É muito sedutor no relacionamento interpessoal. Mas é vazio. Mas, exato. Então, não dá. Então, você vai fazer outra coisa, né? Tipo, eu, pelo menos, como docente, nunca me seduzi por esse perfil. Sim. Então, beleza. Temos que ter aí, desde a graduação, uma postura específica. Nath falou do networking. Então, a gente precisa se relacionar com pares. Isso. Foi isso que eu tinha colocado exatamente aqui, ó. Eu tinha colocado... acesso a pares mais network. Aqui entra, na minha forma de ver, veja se você concorda, entra psicoterapia, entra supervisão, entra eventos, como você falou, de congressos, grupos, entra tudo que você vá estar conectado com pessoas da sua área. Exato. Para mostrar quem você é, para mostrar sua seriedade, para mostrar sua postura ética, para mostrar seu lado brincalhão, para mostrar, enfim, ou seja o que for. É preciso estar em contato, porque não tem, né? A pessoa precisa... Quantas vezes, assim, alguém te pede você conhece alguém que faz não sei o que lá? Você começa assim, nossa, quem que faz, né? Eu preciso de alguém para fazer psicoterapia infantil. Às vezes eu fico caçando na minha cabeça, eu nunca encho o dedo de uma mão. Eu falo, gente, se as pessoas estivessem se mostrando um pouco mais, talvez eu pudesse pensar em mais pessoas, mas eu não vou pensar na Maria que tá lá no consultório dela, porque eu não sei quem é ela. Sim. Então, é preciso fazer essa rede. Sim. É preciso ter rede de esse network mesmo, né? Estar com seus pares, de alguma forma. Concordo inteiramente, né? A supervisão, eu acho que é muito, porque você tá... Geralmente, quando você faz supervisão, você faz com uma pessoa que tem um tempo maior de trabalho, de experiência, né? E essa pessoa, geralmente,
tem muitas indicações. Isso. Né? Então, e aí a gente lembra de quem a gente está supervisionando. E a gente vê as capacidades, as habilidades e a gente caminha. Né? Eu falo a gente porque eu dou supervisão também. Sim. Gosto muito dessa ideia de você falar sobre algumas especialidades que a gente... o que a gente aqui, mais lembrado. Nicho. Nicho, isso. Boa palavra. Nicho. E eu acho que um terceiro ponto também é, além dos psicólogos, você ter outros profissionais que também te indicam. Então, hoje eu tenho muita indicação, por exemplo, de psiquiatras. E psiquiatras que... como que eles me conhecem? Porque em alguma vez um paciente veio e eu entro em contato com o psiquiatra, eu falo, eu me apresento, eu quero trocar ideias. Tem psiquiatras que são mais abertos, outros não, mas enfim, a gente vai tentar com todos. E aí você mostra o seu trabalho. Uma vez que você faz isso com um paciente, com 2, a chance dele te mandar o 3º, 4º, 5º é enorme. Sim. Se você tá fazendo o seu trabalho direitinho. Direitinho, exatamente, né? Então, eu acho que são entre psicólogos, entre profissionais multi, então, sei lá, uma fono, a físio, TO. É o TO, né? Enfim. Então, e saber, se você tem um nicho específico, você começar também a se relacionar com pessoas que atendem esse nicho. Isso. Né? Essa coisa do nicho, às vezes as pessoas me perguntam, mas preciso especificar um nicho? Eu seria muito hipócrita se eu respondesse que sim. Porque eu não tenho. Eu não tenho um nicho. Eu atendo psicoterapia de uma maneira bem geral. Eu não atendo... Eu tenho uma questão, assim, de não atender algumas coisas. Mas, assim, eu não tenho um nicho no sentido, assim, atendo casais, atendo crianças, atendo adolescentes, faço orientação profissional. Eu não tenho. Mas, para quem... então, assim, eu não estou dizendo que tem que ter um nicho. Mas... ter algum tipo de direcionamento, ter algum nicho, acaba ajudando, sim, a ser lembrado. Sim. Porque toda vez que alguém me fala assim, você conhece quem faz avaliação neuropsicológica? Eu lembro de um grupo específico de pessoas, porque estão nichadas. Então, é mais fácil de lembrar. Tem uma seguidora minha, não sei se ela vai escutar o podcast, né? Ela tem um perfil que ela atende, olha que nicho hiper específico, ela atende mulheres com lúpus. Você falou dela num episódio. Falei em algum outro episódio, segunda vez que eu falo dela. Porque eu sempre lembro dela porque eu acho muito específico. E essa menina tá, tipo assim, conseguindo trabalhar aí com esse nicho. Então, se algum dia alguém me falar, tem uma fulana, tá doente, é a mãe do meu amigo, precisava fazer terapia. E se eu souber que é lúpus, essa menina vem imediatamente na minha cabeça. Sim. Você tá entendendo? Eu tô entendendo. E é claro que não precisa ser isso. Não tô dizendo isso. Só tô dizendo que o nicho, ele faz a gente fazer uma conexão. Sim. Mas, por exemplo, Gi, eu acho que além de você escolher, eu acho que tem algumas coisas na nossa vida que também faz com que a gente seja lembrado. Então, por exemplo, eu para ter filhos, eu passei por um processo de fertilização e tudo mais. Eu já recebi indicação, por exemplo, de colegas e psiquiatras que sabiam dessa minha contingência vida, falou, bom, ela entende o que é uma fertilização, entende? A hora que a pessoa falar, eu fiz a transferência, eu já sei o que é. Eu consigo, inclusive, apresentar alguns autorrelatos, né? Então, às vezes, pela história de vida, vem, né? Também. Ou, por exemplo, se já trabalhou em algum lugar específico. Então, às vezes eu recebo... pedem indicação numa classe médica, por exemplo. Eu sei de psicólogos que trabalharam no hospital, por exemplo, eu te indico. Coisas que, eu não tenho um nicho, mas é curioso que quando eu penso em você, eu penso nessa questão mais saúde. Eu entendo, concordo. Entende? Mas aí eu acho que isso linka com o que a gente tava falando antes do relacionamento. Isso, do porque relacionamento. Porque aí precisa ter um perfeito, relacionamento. Agora, quem tá partindo do marco zero... Isso. Talvez... fica um pouco... É isso que eu penso, sabe? Sim. Captar pacientes é um tema interessante para todo mundo. Mas ele é um tema, eu acho que muito mais caro pro recém-formado. Né? Você falou isso lá no começo, nos primeiros episódios, né? De você saindo da faculdade. Eu lembro que você falou dessa questão da captação, o tanto que era delicada para você. Sim. Tipo assim, e aí? E agora? O que eu faço, né? Como que chega um paciente até mim? Sim. Então, assim, a gente, né? Até quando a gente falou de rotatividade também. Por que a rotatividade de pacientes angustia menos a Giovana e a Natália
do que a pessoa que acabou de formar, né? Porque a gente já tem uma estrada de conhecer, né, o funcionamento dessa agenda, dessa rotatividade e tudo mais. Agora, quem tá começando, e a mesma coisa para captação. A gente, eu e Natália, não nos importamos com captação de paciente? Claro que a gente se importa. Não é porque a gente já tem uma agenda estável, porque a gente tem um tempo aí de mais de 10 anos de carreira, que isso não é um tema importante pra gente. Mas a gente já não tá partindo do marco zero. Sim. A gente já parte de um lugar em que, isso que você está falando, as pessoas já sabem quem é você. Grande parte das pessoas em Ribeirão Preto nos conhece. Sim. Foi uma construção. Pelo menos da comunidade ali da análise de comportamento, exatamente, né? sabe quem a gente é. Enfim, agora quem tá começando não vai ter isso que você acabou de falar. Sim. Não vai. Vai ter pros seus relacionamentos pessoais. Sim. Ali, da vida. Ou pros colegas de faculdade. Por isso que é importante lá na faculdade já ter. Eu lembro muito bem de uma ex-aluna, se ela assistir esse podcast, ela vai saber que eu tô falando dela. Ela se formou, ela foi minha orientanda de TCC, inclusive. Ela se formou, sempre foi uma aluna muito interessada e tudo mais, então ela já tinha esse histórico que contava pra ela. Mas eu lembro que um dia, ela chegou na sala dos professores. Ela pediu para que a secretária chamasse os professores. Na verdade, ela pediu para entrar na sala dos professores, pediu para a coordenadora autorizou, ela entrou e ela foi com um cartão dizendo, olha, eu me formei ano passado, me arrepio de lembrar. Que bonitinho. Me formei ano passado, eu tô começando. Ela tinha um outro trabalho, ela trabalhava em RH. E eu também quero começar o consultório, é assim que eu vou começar. Então, eu queria me colocar... Eu tô atendendo em tal lugar, eu atendo adultos e idosos. E ela contou um pouquinho. Eu comecei a fazer uma pós-graduação, eu queria muito que você lembrasse de mim. Eu peguei aquele cartão, eu só pensava, eu vou indicar pra ela. Né? Então, assim... Que postura, né? Que postura bacana dela ter se colocado ali, se apresentado, e todos os professores se olham. Ó, minha abordagem é tal, né? Eu tô fazendo uma pós nisso, tal. E eu falei, é isso. Hoje, ela trabalha só com clínica. Ela saiu do RH, ela trabalha só com clínica, né? Então, e deu certo. Sim. Né? Outra coisa que eu vivi um pouco também foram os grupos. Eu participava de um grupo de habilidades terapêuticas. Então, eram grupos de discussão. Isso. Né? E aí, alunos da graduação não tinham casos para serem discutidos, mas eles pediam para participar, eles ficavam sentadinhos, quietinhos, olhando 1 hora por semana. E aí, a gente lembra desses. Isso. Né? E aí, eles estão no grupo de habilidades terapêuticas. Né? E aí, eles, assim, isso também é uma forma. E aí, a hora que se formou, gente, ó, agora eu me formei, agora eu tenho um CRP. Então, isso também acho que é uma forma de captar, né? Você participar de uma comunidade. Isso. Esse network entra aí, né? Nessa questão dos pares. Eu coloquei aqui a questão dos grupos, né? É isso mesmo. Então, eu já dei grupo de supervisão também, que teve aluno de graduação que foi só pra escutar. Isso. Né? E às vezes eu deixava se posicionar, e às vezes se posiciona e você vai percebendo que se posiciona de uma maneira... Porque tem isso, né? Tem quem se posiciona de uma maneira que tá muito fora, muitas vezes, mas tá aprendendo. E tem quem vai se posicionando de uma maneira muito pertinente. Então, um talvez tenha um caminho mais curto do que o outro, mas tudo é caminho, tudo é interesse, tudo é posicionamento, a humildade que a gente falou, postura de aprendiz e tudo mais. Então, a participação em grupos, ela faz também com que a gente, de fato, se lembre. Exato. E aí, tem um ponto também aqui que eu queria trazer, que é a questão da formação continuada também. Porque, assim, não tem cartão de visita melhor do que você trabalhar bem. Então, você pode ter só um paciente. Trabalha bem esse paciente. Por que eu quis trazer esse tópico, né? Estava anotado, mas eu estava deixando passar em branco, mas eu lembrei da hora que você falou da troca com o psiquiatra. Não basta trocar com o psiquiatra. Tem que trocar direito, né? Exatamente. Então, assim, não basta ter networking. Eu posso ser ótima em fazer um networking. Mas se eu só falar abobrinha, não é networking. Eu só tô me relacionando com pares. Eu não tô me relacionando da maneira produtiva para captar pacientes. Com certeza. Então, assim, nas supervisões que eu já dei, nos grupos de supervisão que eu já dei, a gente vai percebendo também aquela pessoa que se posiciona com um pouco mais de propriedade porque tá se colocando numa condição de estudo. E essa pessoa eu vou lembrar mais para fazer um encaminhamento do que outra. Perfeito. Eu posso ter 10 pessoas no meu grupo de supervisão, mas encaminhar para 5. E isso é um fato que eu vivi nos meus grupos de supervisão, todas muito queridas, todas muito interessadas, mas assim,
teve pessoas que eu me sentia mais à vontade para encaminhar um caso do que outras, porque encaminhamento também é uma coisa muito séria. Muito séria. Porque é o teu nome ali, né? Lógico. E outra, é um compromisso com prover um serviço de qualidade para a saúde mental de uma pessoa. Então, não tem discussão em relação a isso. Então, assim, a formação continuada, eu me envolver em contingências de estudo, em condições de estudo, de apropriação, de conteúdo e de técnicas e tudo mais, é muito importante. Então, atender bem, né? Eu já escutei, por exemplo, supervisionando, contando de uma interação com o psiquiatra que me arrepiou em termos de assim, gente, se eu fosse o psiquiatra, eu ia sentar e chorar. Do tipo de... Não é nem que a pessoa falou besteira, mas assim, a pessoa não conseguia se colocar de uma maneira um pouco mais técnica, que demonstra que você tem domínio. Domínio sobre o que você está fazendo. Isso é muito importante. Muito, Gi. Você sabe que eu recebi uma paciente, adolescente, né? E ela estava fazendo um processo de orientação profissional com outro profissional. E eu tenho muita dificuldade de encaminhar OP, porque eu não tem muita gente que faz. Pelo menos eu não conheço muitas. Mas a Natália tá montando um curso maravilhoso que vai formar um monte de gente para OP. Exatamente. Marketing. Fundamental. Fecha. E aí vem um relatório desse psicólogo. Gi, não tinha condições de entender o que estava escrito. Né? Então, eu pensei, nossa, que legal, que bom, vou poder encaminhar para essa pessoa, porque muita gente me procura, às vezes eu não tenho agenda para OP, eu preciso encaminhar para OP. E aí, o laudo ali, o relatório, primeiro tinha 2 folhas, impossível fazer um relatório de 2 folhas para OP. Sim. E aí, a hora que eu ia lendo, assim, não fazia sentido, eu falava, não dá. Eu não sei quem é esta pessoa. É horrível, parece um preconceito até, mas a escrita dele, a análise que ele fez a partir dos testes, claramente ele não sabia muito bem o que ele estava fazendo ali, e a escrita era muito ruim. Então, assim, tipo, não dá. E é isso. Isso é Ó, curso da Natália. Isso é formação. Inclusive, vai ter curso da Giovana de documentos psicológicos, você vai aprender a fazer um relatório. Maravilhoso. Vai ter, inclusive, um modelo de como fazer o relatório em orientação profissional. Perfeito. No curso. Perfeito. Né? Então, é isso, né? Esse é um outro ponto. Agora, pra gente só pincelar algumas outras coisas, assim, mas aí, vamos lá, estratégias, né? Acho que a gente citou algumas estratégias, né? A gente falou sobre a questão de estabelecimento de nicho, público-alvo, se for possível. Isso é uma estratégia de captação. A questão de acesso a pares, mais network, fazendo psicoterapia, se possível, supervisão, se possível, participar de eventos, participar de grupos, se colocar, né, numa condição de relacionamento interpessoal com as pessoas que são seus pares ou conexões possíveis, né, que não sejam da psicologia também, como a Nath falou, é uma estratégia. Formação continuada é uma estratégia, até porque no processo de formação, você está em contato também com outras pessoas. E aí eu adicionei aqui a questão do que a Nath também falou, trabalhos voluntários. Muitos seguidores meus colocaram isso quando eu tenho um post no meu feed sobre captação fora das redes sociais, né? E teve gente que colocou palestras gratuitas. Então vai numa escola, eu vou trabalhar com criança. Então, monta alguma coisa simples, assim, de orientação parental, por exemplo, ou de habilidades parentais, e leva para uma escola. Quero trabalhar com transtornos alimentares. Você pode fazer uma parceria com uma academia para falar em um sábado de manhã sobre alguma coisa. Enfim, a gente pode fazer trabalho voluntário. Tem ONGs, né, que precisam, e assim, pelo amor de Deus, né, gente, comprometimento, porque o que eu vejo de galera se colocando em ONGs para fazer trabalho voluntário, para começar a se posicionar e depois abandonam, é um absurdo. Então, com comprometimento, façam algo, podem fazer algo desse tipo. Dentro da rede social mesmo, né, tentar fazer uma live, fazer aula magna, fazer, tipo, alguma coisa nesse sentido. Grupos de Telegram que você reúne pares para discutir casos com ética. Tudo, tem várias coisas gratuitas que podem ser feitas e que te posicionam no mundo, né? Como um psicólogo que tá a fim de trabalhar e que pode ser lembrado a partir disso. Exato. Gi, você tá me falando isso, é super interessante. Por exemplo, até hoje, então me convidam para falar um pouco sobre orientação profissional num colégio.
Hoje eu preciso fazer isso para captar pacientes? Não, mas eu vou lá e faço. Uhum. Porque eu preciso ser conhecida. Sim. Eu preciso ser vista. Eu não sei o que vai acontecer. Eu lembro muito bem, uma vez entrevistaram o diretor, enfim, de marketing e publicidade da Coca-Cola. Uhum. Falou, por que eles investem muito ainda em publicidade da Coca-Cola? E é Coca-Cola. Coca-Cola. Né? Não precisa, e aí, em tese não precisa. Não precisa, exatamente. Aí ele falou assim, bom, você colocou o avião, você subiu o avião. Agora, se tá lá em cima, você vai desligar o motor? Não. Então, é uma exposição contínua para quem tá começando e para quem está. Pra gente terminar, que a gente tá assim, estouradaça em tempo. Olhando, tô olhando a hora aqui no meu celular. Foi 1 hora, eu acho, esse. Não sei. Quase. E aí, convênio. No começo eu atendi convênio, né? O número de pacientes que chega até o convênio, porque olha na sua lista ali, né? Porque é uma facilidade, tem a questão do preço, a gente já falou um pouquinho na precificação ali dos convênios, mas é uma forma também de você captar clientes e você depois vai fazendo uma transição. Eu fiquei 1 ano atendendo convênio e foi muito bom, porque eu tinha um volume altíssimo de pacientes. E aí, depois eu fui fazendo a transição para os particulares. Ótimo. Vamos ter um episódio sobre, né? Mas, assim, concordo que entrada em convênio é uma boa possibilidade para início de carreira, desde que muito bem pensada, estrategicamente pensada. Porque pode ser também assim, né? O convênio, ele pode te ajudar ou te afundar. Tá. Né? Você foi estratégica na entrada do convênio. Sim, eu tava ali para captação. Isso é uma coisa que a gente precisa conversar, né? Sim. Mas eu concordo que convênio é uma excelente estratégia. E por fim, que eu tinha anotado ali, é o Google Ads também, né? Que é uma forma de anúncio do Google que costuma funcionar bastante. Não vou aqui discorrer sobre, a galera vai dar um Google e pesquisa como fazer, mas costuma dar um bom resultado, porque você veicula anúncios para quem busca por psicólogos, então vai estar nichado na tua região, você pode ir para a população-alvo, várias coisas, que é a antiga lista telefônica, sabe? Anúncio da lista telefônica. Hoje o Google Ads é uma das possibilidades, mas é uma boa possibilidade também. Amei que a gente, na minha pauta, na pauta que eu tinha montado, estava rede social. Não, rede social é uma forma de captação? Sim. Ter uma página no Instagram é uma forma de captação de pacientes? Sim. Desde que, né? Bem utilizada, desde que, enfim, usada com propriedade. Então, esse é o nosso próximo episódio, não vou ficar aqui em cima disso. E a própria questão do autoconhecimento também, que eu comecei falando, falei que estava no fim, que tudo isso que a gente falou são estratégias, são possibilidades que eu e a Natália lembramos, mas que com certeza um monte de gente que começou a carreira deve ter usado outro tipo de estratégia. Fora as que a gente falou, devem existir mais umas 100 mil que a gente não vai lembrar aqui, que não vai saber, porque a gente não viveu. E aí eu faço o convite para quem puder escrever nos comentários, por exemplo, né, no YouTube, no Instagram, enfim, que quiser mandar pra gente também, pra gente deixar ali e partilhar para as pessoas. Isso, é interessante, essa né? reflexão. No YouTube em si, eu percebo que os comentários, assim, a galera interage bastante nos comentários. Também é uma forma, né, de você agregar conhecimento pra gente também. Isso. Porque eu e a Natália, a gente fala de um recorte, né? É muito complicado, a gente não tem noção de tudo. A gente tem noção do que a gente viveu. Somos dinossauras também, né? Então, talvez muito do que a gente viveu, talvez, de fato, não funcione tão bem hoje para outras pessoas. Mas por que eu falei do autoconhecimento? Porque de tudo isso que a gente falou, são estratégias? São estratégias. Funciona pra você? Quem vai ter que responder isso é você, porque talvez muito do que a gente falou aqui não seja para você. Um pouco é, um pouco não é. Sim. Eu vou lá e vou colocar todas essas estratégias. Não dá, é impossível você colocar todas essas estratégias em prática. Sim. Então, o que dialoga mais com você, com o teu perfil, o que dialoga mais com a sua localidade, com a sua personalidade até, né? Com o tipo de pessoa aí que você é. Então, acho que isso que é importante para não ficar... Senão fica um massacre, né? Perfeito. De 1000 coisas que podem ser feitas. E não é E não precisa fazer tudo. Não dá para fazer tudo. Eu nem acho que é interessante fazer tudo. Sim. Não dá para atirar para todos os lados. Por isso que eu tô falando do autoconhecimento. Eu acho que a pessoa tem que ter noção do que funciona para ela. Do que dialoga com o jeito dela ser no mundo. Até o próprio sempre networking, perfeita, né? Giovana, sempre impecável nos seus comentários maravilhosos. Mas é tonta demais, gente. Vamos finalizar? A gente quer gravar mais um. Será que vai dar? Opa, se dá. Então tá. Eu trouxe aqui agora, porque a gente ficou muito perdidinha lá da outra vez, eu vou fazer a nossa leiturinha do final, tá bom?
Porque a gente ficou olhando Mais uma uma cara vez da outra e perfeita. falando, ficou meio ridículo aqui. Eu confio muito nisso, Meu Deus. nesse repertório seu. Não sei se eu acho bom ou se eu acho ruim, essa confiança toda. Então tá, obrigada para quem ficou com a gente até aqui. O Escuta aí Psi é um podcast para fortalecer a comunidade psicológica ética e responsável. Também estamos no YouTube, para quem quiser ver nossa carinha. E para quem tá vendo a gente no YouTube, estamos no YouTube. Porque isso aqui não faz sentido para quem tá assistindo no YouTube, mas tudo bem. Inscreva-se nos nossos canais, deixe seu like para os vídeos e acione o sininho de notificações para não perder nenhum episódio novo. Vocês também podem nos seguir lá no Instagram, @diálogos psicológicos é o meu, da Giovana, e o @natsipolaroncato, da Nath. Todos os links estão na descrição desse episódio. Espalhe essa ideia por aí, compartilhe esse episódio nas suas redes sociais e ajude nossa iniciativa a crescer. Não esperamos nada menos do que isso. O próximo episódio sai em 15 dias. Escuta aí, Psi!